Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o jornalista Marcelo Paranhos e estamos iniciando mais um React Realidade Capixaba. Na semana passada, eu iniciei o tema sobre o aeroporto das montanhas, lá em Domingos Martins, para poder entender o que estava acontecendo, porque alguns agricultores, produtores rurais, me enviaram reclamações e indicaram que poderia ter coisa errada. As duas coisas que me indicaram: favorecimento de uma autoridade do atual governo do estado e por que direcionar essa obra para um determinado ponto e não outro ponto. Aí eu fui pesquisar. Primeiro tá aí a cópia, vocês estão acompanhando aí, do Diário Oficial, Vitória, terça-feira, 15 de janeiro de 2013. Aqui na parte de baixo, Secretaria de Estado de Transportes e Obra Pública. Resumo, contratante e tal. Aí, objeto. O objeto do presente instrumento é a prestação de serviço, de construção, elaboração tal, do aeroporto. O que acontece? Assinado aqui, ó. Vitória, 14 de janeiro de 2013... Fábio Ney Damasceno, secretário de Estado de Transporte. Na época, em 2013, o governador era o governador Renato Casagrande, que é o governador hoje. O secretário de Transporte era o secretário Fábio Damasceno, que é o secretário hoje que toca o projeto. Só que eu preservei o nome de algumas autoridades na matéria da semana passada, para não ficar levantando denúncia e depois a gente perceber que não era bem aquilo. E foi o que aconteceu. Eu pesquisei e a autoridade que uma fonte me passou que estaria sendo beneficiada com a construção do aeroporto, na época do projeto que escolheu o local do aeroporto, essa autoridade era adversária política do governador Renato Casagrande. Então, a não ser que me envie uma outra prova, um outro argumento, uma outra explicação, o fato de que o aeroporto naquele local teria como objetivo favorecer uma autoridade, essa autoridade em questão, ela não poderia ser favorecida na época porque ela era adversária de quem tinha caneta. Então, pelo Diário Oficial e pela explicação que eu recebi, eu quero aqui agradecer ao secretário de Estado, Fábio Damasceno, que me ligou, assistiu o vídeo, me procurou, ele mesmo retornou, me fez a explicação técnica. Eu continuo pesquisando sobre o tema, lendo o material que ele me enviou, mas sobre os dois questionamentos principais que eu fiz. O primeiro, favorecimento de uma autoridade. Ele me perguntou que autoridade seria, eu apresentei a ele, ele me mostrou, me enviou a cópia do Diário Oficial da época, e aí eu fui pesquisar politicamente e a autoridade era adversária política do governador Renato Casagrande. Então, não faz sentido o argumento de que na época foi escolhido para favorecer essa pessoa. Aí ele me enviou o projeto, que eu tinha um segundo questionamento. Se você puder colocar aqui para mim o PDF, tive um segundo questionamento. Por que essa área? Essa área escolhida, ela é a melhor por quê? Tem produtores da região que dizem que tem uma outra área que não causaria tantos danos. Quais são os danos que eles estão alegando? Que famílias serão prejudicadas porque terão suas áreas desapropriadas para que seja construída a pista do aeroporto. Então eu perguntei, secretário, por que nesse ponto e não naquele? E ele pacientemente me explicou, diferente de outras autoridades do Estado, do governo Renato Casagrande, que preferem entrar na justiça para censurar, porque não querem responder, esse secretário não, me ligou, ficou um tempão no telefone, explicou, me deu o número de telefone dele e disse que se outros problemas ou outros questionamentos surgirem, que eu posso ligar, que ele vai explicar. Então, agradeço a transparência de parte do governo Renato Casagrande. Vocês estão acompanhando aí o projeto todo, uma apresentação que me foi passada de PowerPoint com vários slides que vem mostrando o porquê que o aeroporto é nessa área. Volta um slide, por favor. Tá aqui, ó, Ministério da Defesa, Comando da Aeronáutica.
Esse laudo mostra, olha lá, ó, a CEMOB solicitou a retomada dos trâmites administrativos junto aos órgãos da Aeronáutica para a viabilização da obra. Esse laudo mostra que o local e outros que estão dentro do projeto, que o local precisava cumprir alguns quesitos técnicos, aproximação, decolagem, e que mesmo que nesse ponto a pista seja um pouco menor e que o outro ponto que estão sugerindo, a pista é maior, poderia ser maior, a aproximação e a decolagem são prejudicados pela posição da montanha. Como eu falei para vocês, essa é uma questão técnica que eu tenho que responder com base nas informações técnicas. O secretário enviou a documentação. Então eu estou trazendo, quero o compromisso pesquisar e trazer informação para vocês. Se existe algo errado nessa explicação, se existe algum técnico capaz de contradizer e apresentar outras provas ou outros argumentos, eu estou aberto para receber qualquer documentação, explicação técnica, para que a gente possa continuar com esse debate. Mas nesse primeiro momento, os dois pontos que me apresentaram. Favorecimento de uma autoridade. Quando a área foi escolhida, ela era adversária política, então não tem porquê ela ser favorecida na época. E o segundo ponto, escolheram esse para favorecer um grupo de empresários, esse local. Tem uma explicação técnica do Ministério da Defesa, porque esse local e não o outro. Então, eu preciso me ater às questões técnicas, mas se vocês tiverem mais algum argumento, alguma prova, eu estou preservando as fontes, eu estou aberto a ouvir e continuar esse debate aqui. Mas, por enquanto, eu tenho que aceitar o que está colocado e agradecer ao secretário que me ligou, diferente de outras autoridades do governo Renato Casagrande, que preferem me censurar. Esse secretário, Fábio Damasceno, me ligou, fez as explicações e me enviou os documentos. Agradeço ao secretário e que outros sigam o exemplo. Às vezes, um problema, uma discussão, um debate, não precisa ir para a justiça. Basta um argumento técnico e a gente mata o assunto. Quem não tem argumento técnico, tenta censurar, porque não consegue explicar. Agora, feita essa explicação que eu prometi a vocês que eu traria hoje, eu vou para um segundo tema que eu já abordei bastante aqui. Eu vou falar de novo do IFA, o Hospital de Guarapari, que eu já fiz uma série de críticas aqui. Fui convidado, é verdade, pela direção para fazer uma visita lá, para conhecer o local. Eu vou mandar uma mensagem para o assessor que entrou em contato comigo e vou perguntar se essa semana eu posso fazer a visita, que dia que eu posso ir lá. Mas me mandaram uma questão aqui, uma imagem aqui, um vídeo, que, assim, é um absurdo. Eu não sei como que o COREM, Conselho Regional de Enfermagem, esteve no local, disse que fez vistoria e não achou isso um absurdo, não questionou esse ponto. Mostrando para vocês, aí, vocês podem soltar um vídeo, por favor? Vocês estão vendo lá em cima à direita uma câmera. Aí é o vestiário feminino e masculino. São dois vestiários iguais, né? Lá em cima tem uma câmera, vocês estão vendo? Virado para onde? Para as baias e para onde as enfermeiras e enfermeiros trocam de roupa. Então, essa câmera, quem opera? Quem tem acesso a essas imagens? Você que está me acompanhando, se o seu marido ou sua esposa, ou um filho ou uma filha, um pai ou uma mãe, trabalha nesse local, você ia gostar, você ia ficar tranquilo, feliz em saber que tem uma câmera de segurança 360 graus filmando quem está dentro do vestiário. Quer dizer, que condições a pessoa chega ali e troca de roupa para poder trabalhar? Para que essa câmera? É furto? É roubo? Tem que ter uma outra questão. Bota os armários para fora, com cadeado, com senha, se alguém está arrombando. Eu estou aqui tentando imaginar por que uma câmera. Agora, a câmera virada para as baias, para os vasos sanitários, para o local onde toma um banho, para o local onde troca de roupa. Ah, essa câmera fica só arquivada. Você ficaria feliz? Vamos botar uma câmera no banheiro do diretor do hospital e prometer ele que ninguém vai assistir? O que vocês acham? Do comando do hospital. A gente bota umas câmeras assim nos gabinetes deles, mas prometemos que ninguém vai assistir. É só se der um problema, alguém assiste. Aí, se der um problema e alguém assistir, vai ver coisa que não tem que ver.
Porque se roubar algo na terça-feira, aí vão assistir a câmera, vão assistir a filmagem toda para descobrir quem roubou. E as pessoas que estavam trocando de roupa, estavam usando o banheiro, são expostas. Para que essa câmera 360 graus dentro de um vestiário? Isso não está certo. Não tem explicação que me convença de que é necessário ter uma câmera dentro do vestiário. Para quê? Tá gravando? Quem é que fica vigiando? Quem é que fica olhando? Tá expondo as imagens? Estão guardadas aonde? E se ficar arquivada daqui a 1, 2, 3 anos, isso aparece nos grupos de WhatsApp? Como é que se recupera a privacidade das pessoas? Não recupera. Eu vou questionar a direção sobre a assessoria sobre essa câmera de segurança para eu entender, mas vou pedir a eles se me autorizam a fazer uma visita essa semana para conhecer as instalações e acabar para ver assim, é verdade tudo que estão questionando? A câmera eu já verifiquei. Agora, os outros pontos, às vezes é mimimi, exigência demais. O que o hospital é obrigado a fornecer e o que não é obrigado a fornecer. Como é que fica a questão das macas, das camas para a hora de descanso? O hospital é obrigado a fornecer ou não é obrigado? Então, eu vou pedir para essa semana fazer a visita e se o hospital me autorizar, eu vou gravar e apresento para vocês na semana que vem. E vou pedir explicações sobre essas câmeras que essa aí eu acho difícil alguém conseguir explicar num local como esse. Vou falar de um outro hospital agora. A gente vem fazendo aqui uma série de denúncias, divulgando vídeos de uma vereadora, pessoal de Montanha, do município de Montanha. E por quê? Apareceu ele lá, sem apresentar documento, seria o novo diretor do local, os vereadores questionando, a sociedade questionando, um péssimo serviço no local, greve, os médicos não sendo atendidos, não tem salários, insumos não tem, prefeitura se omitindo, governo do estado distante. E depois que fizemos a denúncia, que a sociedade se uniu, que a vereadora denunciou, o então diretor, que nunca apresentou um documento, publicou 28 de julho de 2025. Gostaria de comunicar o meu desligamento da organização social que administra o Hospital de Montanha. Devido ao excesso de compromisso, estava sem condições de fazer o trabalho que a cidade merece. Desejo aos novos administradores sucesso na empreitada. Deus abençoe a querida cidade de Montanha. O profissional apareceu, demitiu, reuniu, criou expectativa na cidade, piorou tudo, se despediu, foi embora e ninguém sabe quem é a pessoa e o que aconteceu. Isso é um absurdo, gente. Inacreditável. Contar isso ninguém acredita. Alguém foi contratado, nomeado, indicado, não sei nem o quê, e foi embora também, só deu um tchau. Vou embora porque eu tenho mais coisa para fazer. A situação está grave. O secretário de Estado de Saúde tem que olhar o que está acontecendo. A prefeita tem que olhar o que está acontecendo. O governador Renato Casagrande. Vai acontecer uma tragédia, um problema grave na região. Só tem que parar de viajar o tempo todo fazendo campanha política e olhar essas questões. Sem o chefe na cadeira, quem está abaixo, o primeiro e segundo escalão, não trabalha direito. Tem que ter alguém cobrando. E tá aí, ó. Apareceu, sumiu e ninguém se manifestou. Ninguém. E nós vamos continuar cobrando e tentar entender o que está acontecendo em Montanha. E esse hospital vai funcionar? Os médicos vão receber? Vão aparecer medicamentos, insumos para a região? Ou daqui a pouco aparece uma outra pessoa, vai entrar lá, o primeiro que entrar pela porta e gritar, eu sou o diretor, assumiu. É assim lá? Vou continuar cobrando e esperar explicações do governo do estado, do secretário estadual de saúde, Thiago Hoffmann, e da prefeita Iraci, prefeita do município. Porque autoridade nenhuma quer assumir responsabilidade. E a gente, e a população principalmente, precisa saber o que está acontecendo em Montanha. Nós vamos continuar cobrando. Agora, a reclamação vem São José do Calçado. Uma obra que danificou uma residência que ficava perto.
eu recebi esse vídeo, uma denúncia de um vereador. Eu normalmente não divulgo questões de... Eu não faço promoção aqui de políticos, mas quando um vereador tem coragem de enfrentar grandes autoridades, os poderosos do Estado, para denunciar algo que afeta um cidadão, uma pessoa, uma mãe, eu tenho que dar o parabéns e faço questão de exibir o vídeo. Vamos assistir. Olá pessoal, boa tarde, vereador Marvin. Hoje estou aqui no bairro da Biquinha, né? Trabalhando em prol do povo como eu sempre trabalhei, pessoal. Não sei se vocês acompanharam esses dias sobre um descaso que vem acontecendo aqui no nosso município de São José do Calçado, né? De uma mãe, de uma criança atípica, né? Que teve sua casa danificada, né? A casa que está com risco de desabar por causa da obra que foi feita aqui recentemente, né? Por bloco, pessoal. E dizer que bem claro que a gente não está aqui contra a obra, contra bloco, contra nada. A gente só quer que o direito dessa mãe seja prevalecido. Vou mostrar para vocês, pessoal, o estado que ficou a casa depois dessa obra, desse galpão foi feito. Pessoal, vem cá para mostrar para vocês. Aqui atrás, pessoal, ó, é a casa dessa mãe de uma criança atípica que teve a casa toda danificada, toda. Parede rachou, do chão, da pia, que vou mostrar para uma foto para vocês, as condições que foi a casa. A casa ficou impossibilitada, né? Bombeiro, Defesa Civil, disse para a moradora que ela tinha que sair da casa, não tem condições de ficar na casa. E hoje eu quero fazer um apelo, um pedido de socorro ao nosso governador Renato Casagrande. O governador já teve esses dias, né, na abertura aqui do galpão, né, da inauguração do galpão, e viu a situação dessa moradora. Eu venho pedir aqui ajuda ao nosso governador, que olhe para essa mãe, que olhe para essa criança, para essa família. Ela está impossibilitada de morar dentro dessa casa, pessoal, sem condições nenhuma de morar nessa casa. Infelizmente, o poder público da nossa cidade não fez nada até agora e não vai fazer. Então eu vou pedir, senhor governador Renato Casagrande, que já tem ciência da situação, que possa ajudar essa mãe, governador, que o senhor possa mandar a equipe, né, aqui ver as condições da casa, como é que tá, o que precisa ser feito, para a gente dar dignidade e retornar essa mãe, né, essa mãe de família, que está pagando aluguel, inclusive sem condições, né, morando de aluguel, e teve que sair da sua casa por causa de uma obra, pessoal, que foi feita sem planejamento, pessoal. Uma obra sem planejamento que trouxe riscos, né, para essa família, e hoje tiveram que sair dessa casa. Então fica o meu pedido aqui de socorro ao nosso governador, que possa ajudar essa mãe, né, de uma criança típica, que ela necessita, governador, da ajuda do senhor para ela voltar para a casa dela, né, que ela construiu com muita dificuldade. Então fica o meu pedido aqui, já registrado, né, quem puder estar marcando aí, compartilhar, né, puder estar marcando nosso governador Renato Casagrande, que possa ajudar aí para que essa família volte nessa casa. Pessoal, muito obrigado. Vocês viram aí, acompanharam o vídeo do vereador. Governador Renato Casagrande está viajando o estado todo, está aproveitando cada plaquinha, cada metro quadrado de calçada, cada pinturazinha em muro que é feito, está indo lá inaugurar, entregar já em campanha aberta ao Senado, porque ele vai se afastar do governo do estado no início do ano que vem para ser candidato a senador. Governador, vou fazer o apelo de novo, igual o vereador fez aí, governador. Volte ao controle do Estado, a máquina está desandando, está preocupado em inaugurar e mostrar obras, está esquecendo de trabalhar, governador. Você ainda tem 8, 9 meses pela frente, tem que gerir a máquina, governador. Essa situação é muito triste, mas existem várias iguais a essa. O senhor esteve ali ao lado, o senhor não tem como... O senhor e seus assessores não terem percebido o que aconteceu.
Ah, o galpão precisava ser construído. Ah, o quê? Foi a toque de caixa para o governador dar tempo de inaugurar e participar do evento? O prefeito fez de qualquer jeito e as famílias em volta. Está mais preocupado em entregar um cimentado com a cobertura do que pensando nas famílias que estão em volta, governador. Aonde que está o Estado presente aí? Precisamos olhar essa situação e outras. Não dá para fazer uma obra sem planejamento, sem perceber o que pode acontecer. Agora já aconteceu. A mãe não pode voltar com o filho para essa casa. Vai morar onde? Por quanto tempo? Vai ganhar uma casa do Estado? A prefeitura vai dar uma casa nova para ela, outro local para morar? Porque não adianta dar um aluguel social de 3 meses e largar para lá. E o que foi investido uma vida construindo? Ah, se o local for proibido, não poderia construir, por que deixaram ao longo desses anos a pessoa iniciar a obra, depois da casa pronta? Aí o município faz uma obra, danifica a casa e quem perde é a mãe com a criança. Repetir aqui o apelo do governador Renato Casagrande. Para de visitar plaquinha e ordem de serviço. Dá uma olhada para essa gente que está precisando, porque é para essa gente que depois o senhor vai lá pedir voto para o Senado. Não esqueça disso. Vou trazer aqui agora um apelo que me fizeram, mandando para o telefone, para o número do Realidade Capixaba, uma mensagem. E vou mostrar uma imagem. Primeira mensagem. Ambulâncias que deveriam estar nas ruas salvando vidas e atendendo a população estão paradas no pátio por mera burocracia da Secretaria Estadual de Saúde. Veículos que foram doados pelo Ministério da Saúde, sem qualquer custo para o Estado, estão parados desde abril na Central de Regulação do SAMU 192, na Serra. Será que um simples emplacamento é algo tão complexo e burocrático? Onde estão as prioridades da Secretaria Estadual de Saúde? Vamos mostrar a imagem agora, porque quando a gente vê as ambulâncias paradas, nós já fizemos uma matéria no site Realidade Capixaba e tá aí, ó. Prometemos trazer o assunto completo depois. Então lá a foto que mandaram pra gente das ambulâncias paradas. Tá lá embaixo o Ministério de Saúde. Nesse mês o Ministério da Saúde entregou 945 novas ambulâncias para o SAMU 192, ampliando o serviço para garantir mais rapidez. Isso, vários locais do país. Essas vieram pro Espírito Santo e não tem nenhuma explicação. Essa foto, uma outra pessoa me enviou, é a presidente da Câmara de Vereadores de Guarapari, junto com o secretário de Estado de Saúde, Thiago Hoffmann, os dois ali de mão dadas. Sabe por quê? Candidato a deputado federal, candidato a deputado estadual. Estão aí os dois, ó. Sabe qual é o discurso? Esse print é das redes sociais da vereadora. Vão lá, entram lá. Sabrina Stores. Eu trouxe uma reclamação aqui sobre ela no vídeo passado, porque ela estava pressionando o prefeito. Aí, de repente, ela parou de pressionar porque o pai dela foi nomeado diretor da Companhia Municipal de Desenvolvimento. Aí ela parou de pressionar o prefeito. O papai ganhou um cargo, ela para. Aí ela tá junto com o secretário estadual de saúde, que não tá olhando o hospital de montanha, não tá olhando as ambulâncias paradas, não tá olhando uma série de problemas. E um muito mais grave que eu vou trazer aqui no final. Mas estão ali dizendo assim, não, ele fala assim, é importante a vereadora ter vindo aqui, porque veio buscar melhorias para o seu município, viemos debater novos postos de saúde, blá, 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 blá. Concreto, o que ela foi pedir, o que ele conseguiu? Nada. Foram lá tirar uma foto e fechar parceria para a campanha de deputado. Enquanto isso, aquela mãe atípica está lá parada, sem a casa, o hospital de montanha com greve, os médicos, nada. O IFA lá de Guarapari, que ela pode fiscalizar porque tem dinheiro municipal. O IFA que recebe dinheiro estadual, que ele pode fiscalizar. Ninguém vai lá olhar o que as enfermeiros profissionais estão reclamando, o que a população reclama lá em Guarapari, mas estão aí buscando melhorias para a saúde do município. Ninguém mais cai nesse engodo, não. Nessa foto aí dos dois, ó. Olha que bacana, que casal bonito.
Deputado estadual e deputado federal, os dois. Agora, benefício meu pro município, nada. Concreto, vamos entregar isso. Eu quero ver assim, ó. Aí eu venho aqui dar os parabéns. O secretário dizer assim, ó. No dia 14 de novembro, vou mandar 2 milhões de reais para ajudar nos postos de saúde. O prefeito pode olhar no caixa. A vereadora falou, ó, vim aqui pedir porque o IFA tem que tirar aquelas câmeras, que é um absurdo. E o secretário falou que vai notificar o Ministério. Dá informação completa para a gente conseguir acreditar em vocês. Agora dizer, muito importante, receber aqui a vereadora que veio pedir melhorias para a saúde e nós estamos debatendo as melhorias. Um secretário vai ficar no cargo 1 ano e 2 meses e sai para poder ser candidato a deputado federal. E ela, que está de olho na cadeira de prefeito, querendo ser candidata a deputado estadual, esquece de ser vereadora, que é para isso que ela foi eleita. Tem que botar as ambulâncias para funcionar, secretário e vereadora. Aproveita e pede isso. Cadê a ambulância do SAMU que vai para Guarapari para socorrer e transportar a população? Cadê? Isso vocês podiam pedir e resolver. Agora eu vou falar de Guarapari de novo. Primeiro eu vou mostrar um vídeo que já tem uns meses que aconteceu. Vamos assistir o vídeo de Guarapari. Eu te chamei aqui, vamos lá, pra você almoçar e você ver esse buraco aqui, ó. Viu? Registrado. Tá registrado? Dá uma tapada aqui no buraco pra mandar a demanda atendida. Deixa comigo. O prefeito foi almoçar na casa da família da vereadora Tainá. E ela tá lá, nada na vida é à toa. Ela aproveitou e pediu pro prefeito olhar o buraco que incomoda a casa da parente dela. Queria saber quantos buracos na cidade a vereadora rodou para poder pedir pro prefeito tapar os buracos. Queria saber, prefeito, o que o secretário de obra do município tá fazendo? Que todo buraco que a empresa vai lá e cobre, dá uma chuvinha e ele abre de novo. Quantas vezes vai tapar o mesmo buraco? Quantas vezes vai ficar gastando material, serviço e equipe para fazer um péssimo serviço que é feito de tapa-buraco da cidade de Guarapari, que eu pude constatar. Eu fui no município, rodei e vi assim, a quantidade de buracos, e a gente passa uma semana, volta no município, tá lá o buraco, já voltou, às vezes maior ainda. Os caras fazem um serviço, dura uma semana, 15 dias, 10 dias, e o secretário de obras do município não dá uma satisfação sobre isso. Quem é essa empresa que está prestando esse serviço horroroso? Quem é essa empresa que está executando? É o próprio município? Quem é essa mão de obra qualificada? Vereadora Tainá, enquanto ainda está na cadeira, porque tudo indica que vai ser afastada por causa de cota de gênero, quer dizer, uma vereadora que se beneficiou de cota de gênero errado. O que é isso? Botaram mulher laranja candidata para justificar os candidatos homens. Uma vereadora se beneficiou com isso. É uma loucura. É até mulher explorando candidatas mulheres. Mas se a justiça vai dizer em breve, porque já afastou um, parece que vai afastar mais 3. Vamos acompanhar o caso. Mas enquanto ainda está recebendo salário, vereadora, em vez de ficar correndo, divulgando como blogueira maratona, momento fitness, academia com as amigas, videozinho de não sei o quê, por que você não divulga assim, ó, é a empresa tal que faz o tapa-buraco, são tais funcionários, comprou material não sei aonde, gastou não sei tanto. Esse é o trabalho do vereador. O trabalho do vereador, primeiro e maior trabalho dele, é fiscalizar as contas públicas, mostrar números. É uma vereadora que se diz da nova geração, um modelo diferente de agir no município de Guarapari. Tá agindo igual todo mundo, não mostra nada, não abre as contas, não divulga nada e ainda deve ser afastada porque o seu partido fraudou. Essa é a verdade. A cota de gênero. E aí o tribunal agora está afastando todo mundo no estado todo. Vai afastar no município de Serra, já afastou em vários municípios, já afastou um em Guarapari, o vereador Zazar, pela segunda vez. Na terceira pode pedir música, né, Zazar? Porque 2 vezes já afastado por cota de gênero e agora a vereadora vai ser a próxima. Tudo indica, pelos pareceres, a ser afastada também por cota de gênero. Então aproveite sua última semana, último mês, quinzena, não sei, vereadora.
Mostra pra gente o contrato do tapa-buraco, como é que é. Vai lá no secretário. Não fica preocupado só com a rua da sua tia, avó, não sei quem é, não. Vai lá no secretário e diz assim, secretário, quanto gastou de tapa-buraco esse ano? Quantos milhões? Quantas pessoas estão trabalhando nas ruas? Como é que é o mapeamento para poder saber quais as prioridades? Quantas vezes um serviço foi refeito, porque foi feito de péssima qualidade? Quem paga pela segunda vez? Isso o secretário de obras tem que responder. E é papel da vereadora perguntar. Não é meu aqui não, é seu, vereadora. Então para de gravar blog Mundo Fitness e, por favor, ajude a gente a fiscalizar as contas do município. Agora, antes de encerrar, quero dizer para vocês que eu recebi 2 denúncias muito graves. Muito graves, grandes. E eu tô apurando porque quanto mais eu recebo informação e mais gente especializada e técnica eu procuro, já procurei advogados, já procurei profissionais de cada área aqui, quanto mais eu pesquiso, eu vou ficando mais assustado. São 2 temas que, infelizmente, os 2 envolvem o governo do estado, o governo do governador Renato Casagrande, mas são temas distintos que no final tem o mesmo chefe, mesmo governador. A Polícia Federal fez, meses atrás, uma investigação grande, uma operação grande, afastou gente da saúde por causa de direcionamentos, contratos, facilidades. E a denúncia que eu recebi é que, em vez de melhorar, piorou com a mudança das peças. Quer dizer, quem opera o sistema não se intimidou e não ficou acuado com a operação da Polícia Federal na saúde. Pelo contrário, continuaram e ampliaram. Quer dizer, melhoraram. Eles descobriram assim, então vamos operar assim agora que aí ninguém pega. Isso é inacreditável. E existe uma fragilidade no sistema. Uma reação em cadeia que, quando o cara acorda para fazer safadeza e vai dormir fazendo safadeza, quando o cara é pilantra, ele descobre as formas mais inacreditáveis de tentar legitimar a safadeza dele. Então eu posso dizer a vocês que o que me foi apresentado, e eu ainda não vou trazer nomes, porque eu quero, assim, com muita responsabilidade, mostrar tudo para vocês, o organograma, o mapa, as empresas, tudo para vocês eu vou trazer. Mas uma enfermeira inicia uma bola de neve, é como se ela jogasse uma bolinha de gude no alto de uma montanha de neve. E aquilo vai aumentando. O que uma enfermeira inicia aqui, a pedido de uma empresa, para favorecer a compra de um produto, isso pode chegar, no final, a um prejuízo de 30 milhões de reais por ano no governo do estado. Ela aciona uma compra, um pedido de compra, que na base lá gera um pedido de 70 milhões de reais, ano, em média. Sendo que 30 milhões é superfaturamento e agrado para algumas pessoas. Tem diretor de hospital envolvido, tem altas autoridades do governo do estado. É assim, é assustador. Já estou com a documentação, já estou montando uma forma de apresentar melhor e vou fazer a denúncia ao Ministério Público e vou encaminhar à Polícia Federal para evitar que eu apresente a denúncia e mais uma autoridade do governo do estado venha querer me censurar para não poder apresentar o caso todo, como eu já estou censurado por outras 2 autoridades do governo do estado. Vou apresentar para vocês, mas uma profissional, uma enfermeira que está se beneficiando do sistema, inicia uma reação em cadeia que gera um prejuízo de mais de 30 milhões de reais à saúde do Espírito Santo, na compra de insumos. E a outra denúncia que eu recebi, um prejuízo maior ainda, um direcionamento maior ainda, algo que atinge, assim, aí o alto do alto escalão. E
Eu vou fazer uma pergunta só aqui e vou deixar a pergunta no ar. Porque eu também estou com a documentação analisando, também estou pedindo ajuda para analisar, gente especializada do setor. Mas eu vou fazer uma pergunta para que todo mundo se atente, vá pesquisar, vá ler, vai no Google e bota lá assim, ó. Quem vai gerir 500 milhões de reais do Bandes? Faço essa pergunta no Google lá. Quem são as pessoas? Pessoas que vão gerir esse fundo, que pode chegar a 1 bilhão de reais. Essa foi a pergunta. Vou mostrar para vocês como nós trabalhamos, como jornalista investigativo trabalha. Me deram essa pergunta no Zap. Eu digitei. Apareceu um nome. Eu fui na fonte e perguntei a ela assim, é esse o nome? Aí ela me deu um documento para eu estudar. Eu li. E a partir daí, comecei. Cada local que eu mexia, eu recebia mais documentos. E estou estudando sobre o tema. Façam o que eu estou pedindo. Vão lá no Google e digitem assim. Quem vai gerir fundo 500 milhões de reais do Bandes? E aí, posta na sua rede social e marca o governador Renato Casagrande. E em breve eu vou trazer novidades para vocês que mandaram essas denúncias que eu estou apurando e essas que eu já apresentei para muitas outras que estão na fila de espera aqui. Quero agradecer a confiança e dizer, podem continuar enviando, porque vocês sabem que aqui vocês têm voz.